Inclusive, né, Felipe, a gente acompanha todos esses pontos estão todos ali interligados, vamos dizer, né? O andamento de que essas pautas fluam exatamente, tanto o arcabouço, a gente tem falado muito sobre a expectativa agora dessa reunião em relação à perspectiva, se vai ou não alterar a meta inflacionária, se vai manter a meta, mas vai mudar exatamente o ano calendário disso. Tudo isso pode trazer muitos impactos, inclusive para a economia, e tem já, né, trazido aí de várias formas alguns sinais que acabam sendo interpretados pelo mercado, ora positivo, ora são sinais ali mais de alerta, de cautela, né, de preocupação. Toda essa questão do próprio arcabouço fiscal durante muito tempo sendo debatida trouxe muita volatilidade, depois houve um acomodamento, principalmente em relação às expectativas sobre um controle fiscal. A gente tem ainda pautas da reforma tributária que serão discutidas, muitos pontos que são colocados, né, na mesa, vamos dizer assim, que podem impactar o mercado. Inclusive, algumas das ações do próprio governo trazem, de alguma forma, né, algumas expectativas para o mercado, algumas vezes algumas preocupações. Ontem, inclusive, só para a gente falar aqui de um outro tema, o presidente Lula disse que está muito satisfeito com a perspectiva positiva do BNDES financiar a construção do gasoduto Néstor Kirchner, lá na Argentina. E esta fala foi durante um discurso ali de ponderação do presidente argentino Alberto Fernandes, que estava lá no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O chefe de Estado da Argentina esteve aqui no Brasil para comemorar os 200 anos das relações diplomáticas entre os países. Lula disse que o Brasil está trabalhando para a criação de uma linha de financiamento mais abrangente das exportações brasileiras para a Argentina. Em dezembro do ano passado, a Argentina já dava ali como certo praticamente um financiamento do BNDES no valor de 689 milhões de dólares ali para concluir o segundo trecho do gasoduto de quase 500 quilômetros. E o objetivo, né, deste gasoduto, vale lembrar aqui, é para um escoamento de toda a produção do gás de xisto, que é lá da reserva chamada de Vaca Muerta, que exige uma utilização técnica de um fraturamento hidráulico mais poluente, inclusive visto por muitos. Felipe, vale ressaltar, né, que até agora foram 5 encontros entre o presidente Alberto Fernandes e o presidente Lula. De acordo com analistas políticos, inclusive, já é até maior o número de encontros de Lula com Alberto Fernandes do que com 23 ministros dos 37 ministros que o governo tem hoje. Porém, também, Alberto Fernandes foi embora só ali levando a fotografia deste encontro. De fato, né, não houve, ele traz aí essa sinalização, essa cobrança. Lula também muito ali, meio que amistoso com o amigo, mas também não trouxe, dessa vez ele falou, ele vai embora sem levar dinheiro. Foi bem categórico ao falar isso. Está trazendo ali uma perspectiva de ajudar, inclusive, a Argentina com o financiamento do BNDES, mas, de fato, concreto, foi só mais uma vez uma visita de Alberto Fernandes ao Brasil e, mais uma vez, né, ele saindo aqui somente com uma promessa e não exatamente com nada de concreto. Há alguns analistas políticos que acreditam que possa até ser uma estratégia do próprio presidente brasileiro Lula em tentar ali, né, prometer para não desagradar o amigo, mas de que, de alguma forma, tem colocado ali, ponderado mais, inclusive, as questões que foram colocadas mais técnicas, principalmente tanto aqui do Ministério da Fazenda, tanto do Tesouro, da Casa Civil, em ponderar essas questões todas de promessas de financiamentos externos, até porque vale lembrar que este ano tem eleição na Argentina e Alberto Fernandes não vai ser candidato à reeleição. Talvez o presidente Lula esteja começando a ponderar ali se realmente vale a pena, porque nas últimas vezes houve um desgaste muito grande para a imagem de Lula, as falas ali alinhadas, tanto Alberto Fernandes também, quando ele recebeu aqui, né, pegando muito mal o Nicolás Maduro. Então, Lula também foi muito criticado com essa aproximação destes outros países aqui da América do Sul. Pode ser que desta vez Lula esteja aí realmente barganhando algumas estratégias ali para ganhar tempo, mas é um ponto que acaba, sim, colocando algum tipo de preocupação, até porque este gasoduto na Argentina, se for financiado pelo BNDES, aí sim o presidente, ou, né, o Brasil como um todo, vai acabar tecendo muitas críticas, até porque o Brasil precisaria de mais gasodutos. Nem nós temos a quantidade aí, né, em quilômetros que a Argentina
já tem. Então, assim, vai soar muito mal se isso vier a acontecer para o presidente. Pode ser que ele esteja aí conseguindo, né, não desagradar o amigo, mas também ganhar tempo até próximo da eleição, até porque Alberto Fernandes não vai ser candidato à reeleição por lá. O que a Argentina está com problema é de encontrar candidato, né, Paula? Porque não só o Alberto Fernandes, mas outros possíveis candidatos também já declinaram. Agora, essa questão do gasoduto, o Brasil ele tem o interesse em desenvolver a economia argentina também por interesse comercial, já que as relações comerciais de Brasil e Argentina, elas acabaram se deteriorando ao longo dos últimos tempos, não só pela crise econômica da Argentina, mas também por conta de um distanciamento entre os dois países que o presidente Lula está tentando reaproximar, promover essa reaproximação. Agora, esse gasoduto não vai ficar pronto de uma hora para outra, esses quilômetros e quilômetros de gasoduto não vão entregar o que o Brasil precisa de uma hora para outra, é um investimento de longo prazo e que talvez não tenha tantas garantias, principalmente pelo fato de que para chegar ao Brasil, ainda além da construção, ainda é um longo caminho também, né? Não só o caminho da construção, mas também um caminho geográfico também muito extenso, que num primeiro momento não vai atender às necessidades do Brasil. Então, o que muita gente no mercado gosta de falar e tem uma grande verdade é o custo de oportunidade. O que você vai fazer com um recurso que você tem disponível e qual vai ser o retorno que isso vai ter. Então tem que ponderar quais são as possibilidades. O que o BNDES tem que levar em consideração é esse custo de oportunidade. Será que esse valor que vai ser emprestado, que vai financiar uma obra gigantesca no país vizinho, poderia ser utilizado aqui mesmo no Brasil para poder promover a indústria brasileira, para promover o agro brasileiro, como a gente vai ver daqui a pouquinho o Plano Safra sendo lançado, para promover a comércio local, indústria local, enfim, para promover o Brasil como um todo, ao invés de promover obras e mais obras nos países vizinhos. Está certo que existe um interesse comercial, interesses bilaterais, interesses, né, inclusive financeiros envolvidos, até mesmo para geração de empregos, geração, melhora de ambiente econômico entre os países, relações bilaterais, empregos para empresas brasileiras que podem operar, né, nos países vizinhos, mas existe esse custo de oportunidade. Será que o Brasil não utilizaria melhor esses recursos financiando empresas, financiando obras, financiando infraestrutura, saneamento básico, enfim, qualquer outro tipo de investimento aqui mesmo no Brasil, e o retorno não seria maior? A gente tem falado, são coisas diferentes, obviamente, são distintas, mas a gente tem falado bastante sobre a reinjeção do gás da Petrobras, de novo, no solo, justamente para produzir o petróleo, e aquele embate entre Jean Paul Prats e também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Será que não daria para financiar alguma refinaria ou algum gasoduto no próprio Brasil? Enfim, são custos de oportunidade, são decisões que devem ser levadas em consideração. E, Paula, a gente sempre bate nessa tecla, questões técnicas e não políticas, né? Quando a política ela acaba sobressaindo em relação à técnica, muitas vezes dá problema. Exato, Felipe. Aqui, né, de acordo com especialistas, até vi aqui uma entrevista do Adriano Pires, que está sempre, inclusive, aqui com a gente, ele que é diretor e fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, né, especialista mais reconhecido do Brasil neste assunto. Ele disse que a Argentina tem hoje 16 mil quilômetros de dutos construídos, enquanto o Brasil tem 9.400 quilômetros, né, quase metade, vamos dizer assim, um pouquinho menos do que a metade desta produção, até de gás do pré-sal, que é reinjetada nos poços por falta dessa infraestrutura de escoamento. Quando você falou, e eu me lembrei dessa frase do Adriano, foi justamente isso. Quando você falou da questão do gás ser novamente reutilizado, é uma outra discussão, mas que, na verdade, traz também aqui, né, essa preocupação em relação... O Brasil precisaria, sim, ter mais gasodutos ali para ter este escoamento. Só para a gente ter uma noção, a gente reinjeta, né, na verdade, ali, parte, né, da produção do gás do pré-sal, ela é reinjetada nos postos justamente por falta dessa infraestrutura de escoamento, né? Muito bem lembrado aqui neste ponto. E esta reserva, especificamente, né, a reserva lá argentina de Vaca Muerta, fica no oeste ali da Argentina, ela tem uma formação geológica que é muito rica ali no gás
gás e óleo de xisto. Só para a gente contextualizar, o xisto é um tipo de uma rocha ali meteórica, metafórmica, perdão, que tem um aspecto ali de folhagem, né? E dentro ali destas frestas é que são tirados ali este óleo, exatamente. Para extrair o óleo do local é um processo considerado muito danoso, inclusive para o meio ambiente. Aí entra a questão, viu, Felipe? Uma questão que acaba sendo, né, na verdade, contraditória na questão das preservações ambientais, na preocupação da preservação ambiental. A gente tem visto, né, inclusive o próprio BNDES já falou ali que é muito contraditório para a agenda verde do BNDES, que tem sido aí umas grandes prioridades do Banco de Fomento Brasileiro nos últimos anos.